Olá, bom dia. Vamos começar mais uma aula de macroeconomia. E na aula passada a gente acabou aqui, né? Eu falado de todas essas questões da curva de oferta agregada keynesiana e curva de oferta agregada clássica. E aí, na aula passada, a gente apresentou a curva de Phillips, né? O que é a curva de Phillips? A curva de Phillips é esse aspecto bastante interessante que o economista da Nova Zelândia, chamado Alva Phillips, ele descobriu, né? O que ele descobriu, basicamente? Descobriu o seguinte: vou botar isso aqui. O que ele descobriu? Basicamente, o que ele descobriu foi isso aqui. Ele pegou vários dados a respeito de taxa de inflação, taxa de desemprego na Inglaterra. Ele pôs num gráfico, né? Pôs logo assim. Aí começou a descobrir que os pontos que ele punha no par ordenado, inflação e desemprego, fazia alguma coisa assim. Alguns pontos acima, outros pontos abaixo. E aí, assim, parecia que havia uma tendência. O que é que esses par ordenados significavam? Significavam o seguinte: parecia que havia uma tendência de que de um ano para o outro, quando a taxa de inflação subia, a taxa de desemprego caía. E aí, no ano seguinte, quando a taxa de inflação caía, a taxa de desemprego subia. Então, ele acabou criando essa linha aqui. Que linha é essa? Essa linha seria uma curva que explicaria essa relação. Opa, descer mais. Explicaria essa relação negativa entre inflação e desemprego, né? E por quê? Qual seria a explicação para haver uma relação negativa entre inflação e desemprego? A lógica seria que talvez de um ano para o outro, essa relação negativa mostrasse que a política monetária, se ela se tornasse um pouco mais branda, procurando uma inflação que não fosse tão baixa, isso significaria que as empresas teriam mais recursos para investir, havia uma oferta maior de moeda, e aí com isso as empresas contratariam mais pessoas e com isso o desemprego diminuiria. Entretanto, se o Banco Central praticasse uma política monetária mais rígida, a inflação iria cair, haveria menos moeda disponível, as empresas investiriam menos, portanto, a taxa de desemprego subiria. Entretanto, o que é que os economistas neoclássicos pensavam a respeito disso? Eles pensavam o seguinte: no longo prazo, a gente vai ter uma relação que ela não vai ter essa característica, ou seja, se o Banco Central praticar uma política monetária mais relaxada, de forma a permitir uma taxa de desemprego menor, permitindo uma taxa de inflação maior, a única coisa que isso vai resultar no longo prazo é, permanentemente, uma taxa de inflação mais alta. Então, no longo prazo, a gente teria inflação mais alta nesse patamar, uma mesma taxa de desemprego. Já se o Banco Central pensasse numa praticar uma política monetária bem rígida e fizesse com que a inflação fosse realmente bem baixa, a consequência seria que a taxa de inflação cairia para patamares bem baixos, mas no longo prazo a taxa de desemprego permaneceria nesse patamar. Então a ideia básica era, para os neoclássicos, haveria uma taxa de desemprego que tenderia a um determinado patamar, e eles chamaram essa taxa de desemprego de
o N. O que seria o N? É a taxa natural de desemprego. Então, há uma taxa natural de desemprego, eventualmente a taxa de desemprego pode estar um pouquinho acima, um pouquinho abaixo, com inflação um pouco mais alta, um pouco mais baixa, né? Mas no longo prazo, a taxa natural vai tender, a taxa de desemprego vai tender à taxa natural, o N. Então, no curto prazo eu posso ter isso aqui, ó. A taxa desse momento, o T, pode ser menor ou maior do que o N, mas no longo prazo, isso é no curto prazo, certo? Isso aqui é no curto prazo. Mas no longo prazo, o que eu vou ter é sempre essa tendência. Uma taxa natural, então eu vou ter uma UT, uma taxa de desemprego em algum momento que vai tender à sua taxa natural, né? É por isso que a gente tem esse conceito de taxa natural de desemprego, e eu já falei na aula passada que, em inglês, esse conceito ganhou o nome de NAIRU. O R não saiu legal. O que é uma NAIRU? NAIRU é a taxa de desemprego que não acelera a inflação. Em inglês, a sigla fica NAIRU. Taxa de desemprego que não acelera a inflação é a NAIRU. Certo? Então, que taxa de desemprego é essa? Essa aqui, taxa natural. E os economistas keynesianos, eles discordam disso, né? Eles dizem que políticas de curto prazo, ou seja, políticas que fazem com que a taxa de desemprego seja menor do que a natural, elas têm como impulsionar o PIB. Então, essas políticas que permitem uma taxa de inflação mais alta em detrimento de uma taxa de desemprego mais baixa, são políticas que valem a pena ser praticadas. Porque ter, mesmo que momentaneamente, um desemprego mais baixo, significa que vai gerar renda para pessoas que têm dificuldade de se pôr no mercado de trabalho. Então, a ideia das políticas que os economistas keynesianos defendem é o quê? Fazer uma sintonia fina nessa política de estabilização do produto. Às vezes, aceitar uma taxa de inflação um pouco mais alta para tentar reduzir a taxa de desemprego, às vezes tentar fazer uma política de uma taxa de inflação mais baixa, mesmo que isso aumente um pouquinho a taxa de desemprego. Mas, geralmente, os economistas keynesianos enfatizam muito a importância do curto prazo. E, no curto prazo, essas políticas podem influenciar a demanda agregada, certo? No longo prazo, o que acontece no longo prazo? Vamos ver aqui, né? A ideia básica é o quê? A gente tem aqui, inicialmente, uma expectativa do que vai acontecer com os preços. Essa expectativa gera essa curva de oferta agregada aqui, curva inicial, né? Curva de oferta agregada, essa rosinha, né? Com essa curva de oferta agregada rosinha, o que a gente tem? A gente tem que ver o que está acontecendo com a demanda agregada. A demanda agregada inicialmente está aqui, rosinha, portanto, é o ponto inicial, né? Com essa curva de demanda agregada e essa curva de oferta agregada, o que a gente tem? Tem esse ponto aqui, né? Em P0 eu tenho o nível de preços inicial, que é P0, e eu tenho o nível de produto inicial, Y0. E aí, qual é a ideia das políticas keynesianas? Políticas keynesianas são tipicamente políticas de estímulo da demanda agregada. Então, ao estimular a demanda agregada, o que é que vai acontecer? Estímulo da demanda agregada significa uma política de ou aumento de gastos ou diminuição de tributação que vai deslocar a demanda agregada para cima e para a direita. Sempre os keynesianos vão defender esse tipo de política de estímulo da demanda agregada, estimulando a demanda agregada o quê? Para cima e para a direita. Sempre para cima e para a direita. E o que é que vai acontecer depois de um tempo de estímulos de políticas
de demanda agregada, sempre para cima e para a direita. Eu terei essa demanda agregada se expandindo para cá. Só que aí, o que acontece quando as pessoas descobrem que quando a demanda agregada se expande, o que as pessoas fazem? Aqui, o nível de preço estava em P0 e as pessoas viram que a demanda agregada se expandiu de Y0 para Y1. O que acontece aqui quando a demanda agregada se expande de Y0 para YD0 para Y1, YD1? Quando isso ocorre, então, o que a gente tem? A gente tem que, talvez, as pessoas comecem a pensar, será que o nível de preço vai continuar no mesmo patamar ou o nível de preço vai mudar? Se as pessoas se convencem que o nível de preços vai mudar, então, as pessoas passam a ter uma nova perspectiva do que será o índice de preços, então elas passam a fazer o quê? Elas vão, tendo essa nova perspectiva, elas vão influenciar a oferta agregada. Né? A oferta agregada agora vai ser influenciada de forma a subir, vai para cima e para a esquerda, e aí com essa nova oferta agregada eu tenho a minha nova demanda agregada que vai me dar aqui resultado. Vai me dar o seguinte resultado. As pessoas esperam os preços subirem e os preços de fato sobem. O que acontecia antes, quando eu não esperava os preços subirem? Quando não havia uma expectativa de subida de preços, o que a gente tinha? Ausência de expectativa de subida de preços, e, por exemplo, sobe aqui a demanda agregada, mas o nível de preço não sobe, o que é que eu posso esperar? Acontecer algo assim, né? Ó, velha oferta agregada com nova demanda agregada. Então, os preços vão para onde? Vão para cá, para esse patamar. E aí o produto sobe. Essa é a expectativa dos keynesianos, né? Gerar um aumento do produto para cá. Né? Y1. Será que é isso que de fato ocorre? O grande problema é que as expectativas mudam a oferta agregada e toda vez que a gente tiver um aumento aqui na demanda agregada, seja para YD2 ou para YD3, o que acontece? O que ocorre é que a oferta agregada também responde a isso. Né? Aqui, eu tenho novas expectativas, fazendo com que, ao invés dessa demanda agregada encontrar a oferta agregada aqui nesse ponto, por exemplo, ela encontra a oferta agregada em que ponto? Encontra a oferta agregada nesse ponto aqui. Né? Ao invés de ser nesse ponto aqui, esse nível de preço não é praticado, porque ele só seria praticado se a oferta agregada permanecesse nesse patamar. Mas como já há uma mudança na expectativa de preço para esse patamar, então essa oferta agregada nesse nível de preço não ocorre, não há o aumento para Y1, o que ocorre é que a gente tem o mesmo patamar de renda, Y0, agora um novo patamar de preços, P2. E por último, o último aumento da demanda agregada para YD3 gera o quê? Gera mais outro deslocamento da oferta agregada para esse ponto aqui. Ou seja, o que vai ser o novo nível de preço, nova expectativa de preço, P3 vai me gerar o quê? Vai me gerar esse ponto final de nível de preços. Né? Esse ponto geral final de nível de preço, que é P3. E qual a característica do P3? O P3 é em cima
do mesmo nível de produto Y0. Né? Ou seja, o que foi que aconteceu? Aconteceu uma enorme frustração. Né? Que frustração foi essa? Essa frustração foi o fato de que a gente tentou várias vezes aumentar o produto de Y0 para Y1 e todas as vezes a oferta agregada reagiu diminuindo, se retraindo e fazendo que a única coisa que acontecesse fosse um aumento do nível de preços, mas o produto permaneceu no mesmo patamar Y0. Né? Em nenhum momento Y1 ocorreu. Eu não fui em nenhum momento para Y1, eu fiquei sempre em cima de Y0. Então, essa é a grande frustração. Né? E aí, como é que o mercado de trabalho reflete o que está acontecendo aqui desse lado, no mercado de produto? No final das contas, o mercado de produto ficou nesse patamar de preços, P3, e nesse patamar de produto Y0. Eu não tive esse aumento para Y1. Permaneceu em Y0. Né? E aqui, no mercado de trabalho, o que aconteceu? No mercado de trabalho, inicialmente, vamos pegar as cores iniciais aqui, né? Inicialmente a gente tinha o quê? Tinha essa oferta que os trabalhadores ofertavam mão de obra, o que os trabalhadores pensavam. Tinha uma expectativa de que esse salário W0 eu teria um poder de compra, porque os preços estavam nesse patamar, né, P0. Então, com esse salário W0, os trabalhadores ofertavam essa mão de obra porque tinham uma expectativa de nível de preço. Né? A ideia básica é o quê? Se os trabalhadores tinham essa expectativa de nível de preços, o salário W0 a quantidade de pessoas empregadas era N0. A ideia da política keynesiana de curto prazo é o quê? Eu quero estimular a demanda agregada, porque eu quero fazer com que as empresas ofertem mais vagas de trabalho. Se as empresas devem ofertar mais vagas de trabalho, eu tenho que fazer algum estímulo para elas aumentarem sua oferta. Elas vão fazer aqui, ó. Aumentar a oferta para esse patamar aqui, mais vagas que as empresas vão ofertar, por quê? Porque os preços estão aumentando. A curva de oferta das empresas é positivamente inclinada, né? Quando a gente pensa aqui, ó, a curva de oferta é assim. Aqui é o patamar de preços, aqui é a quantidade produzida pelas empresas. E a curva de oferta das empresas é aqui. Por quê? Que é a curva de custo marginal. Né? A curva de custo marginal é a curva de oferta das empresas. Então, é positivamente inclinado. Quanto maiores forem os preços, mais as empresas vão querer ofertar. Então, quando as empresas olham os preços subindo, o que elas fazem? Eles ofertam mais, eles expandem aqui a curva de vagas. Né? E aí, se eu encontro essa expansão da curva de vagas, será que eu vou ter esse novo nível de emprego aqui? O que está acontecendo aqui? O que significa? Mais vagas, os trabalhadores então vão ofertar mais horas, N1. Será que é isso que vai ocorrer? N1, será que o emprego vai subir de N0 para N1? Tem que ver qual é o efeito disso aqui. Né? O que a gente viu? Quando os preços subiam de P0 para P1, o que a gente via em termos de... O que mudava? Mudava as expectativas. Né? As expectativas mudavam para novas expectativas, retraindo a oferta agregada. O que essa retração da oferta agregada me diz? Ela me diz basicamente o seguinte: para que os trabalhadores ofertassem N1, eles teriam que esperar um salário mais ou menos nesse patamar aqui, para ofertar N1. Só que, o que acontece? Se eles mudam a expectativa de preço de P0 para P1,
o que vai acontecer? O que vai acontecer é que nós teremos uma nova oferta de mão de obra. Ou seja, na verdade, os trabalhadores só vão querer trabalhar mais se eles se depararem com um salário mais alto. Né? O que significa que, ao se deparar com um salário mais alto, eles vão exigir esse salário aqui. Que salário é esse? Salário W1. Só por W1 é que eles vão trabalhar, só que por W1, olhando essa curva de oferta de vagas, significa o quê? Significa que eu vou ter essa mesma quantidade de trabalhadores empregados. Trabalhadores reivindicaram salários mais altos, e a única forma que as empresas têm de pagar esses salários mais altos, W1, é não ofertar em nenhuma vagas, continuar ofertando em 0 vagas. Então, esse processo vai se repetir quando os preços subirem para P2, quando os preços subirem para P3. Né? O que vai acontecer? Quando os preços subirem para P2 ou para P3, o que vai acontecer? O que vai acontecer é isso aqui. Quando subirem para P2, empresas vão querer ofertar as vagas nesse patamar, os trabalhadores vão querer diminuir suas horas disponíveis de trabalho para esse patamar. Né? Então, vou ter essa nova igualdade aqui. Essa nova igualdade vai ser o quê? Essa nova igualdade vai significar o seguinte: eu estou no novo equilíbrio. Novo equilíbrio significa esse patamar de salário e esse patamar de mão de obra empregada. O que está acontecendo aqui? Da mesma forma que a gente viu aqui, que eu não saio de Y0 para ir para Y1, ou seja, a gente não se depara com esse crescimento aqui da renda. Por que a gente não se depara com esse crescimento da renda? Basicamente, a gente não se depara com esse crescimento da renda pelo seguinte: estou tentando diminuir esse número. Não sei se eu vou conseguir. Espero que sim. Opa! Então, eu não saio de Y0 para ir para Y1. Por quê? Ah, difícil achar isso aqui. Agora vai dar certo. Espero. Vamos lá. Y. Um pouquinho menor. Muito. O tamanho. Mesmo tamanho. Ah, agora sim, tá diminuindo, beleza. É isso que eu queria. Aqui também, né? Como é que vai dar? Vai dar? Não. Não importa. O que importa é, eu não alcanço, como eu nunca consegui alcançar Y1, eu também não vou alcançar N1. Né? Sempre que houver alguma expansão da quantidade de vagas aqui, ao invés disso resultar
em mais vagas disponíveis para os trabalhadores, e, portanto, mais trabalhadores empregados, não. Vai resultar o quê? Uma retração da oferta da mão de obra, que vai exigir um salário mais alto para trabalhar. Portanto, eu não terei como ter um patamar de trabalhadores, mais trabalhadores empregados. Eu só terei o quê? Eu só terei nível mais alto de salário, nível mais alto de preços e mesma quantidade de trabalhadores, mesma quantidade de emprego. Ou seja, tanto no mercado de trabalho quanto aqui no mercado de produto, o que a gente tem? A gente vai ter que... Isso. Entendi agora. Vou fazer aqui, ó. Pronto. Eu quero um texto. Ou seja, o que a gente tem? N1, ele nunca vai ocorrer, porque teria um estímulo de curto prazo que poderia gerar ou de Y0 para Y1 ou de N0 para N1. Só que isso nunca vai ocorrer por quê? Porque sempre há esse tipo de reação, né? Aqui a gente tem essa reação de a expectativa de preços de P0, P0, PE0, P10, PE3, PE2, e finalmente, quando chegar no PE3, ele consegue fixar esse nível de preço P3, que é esse aqui. Então, desse lado, o que a gente tem? Sempre as expectativas de preços vão fazer o quê? Vão aumentar, retrair a oferta agregada. Aqui, a expectativa de preços vai retrair a disponibilidade dos trabalhadores trabalharem, né? Então, toda vez que eu tenho essa expansão aqui das vagas, tenho como consequência essa retração da disponibilidade de trabalhar. Sempre que eu tenho como causa uma expansão da demanda agregada, há uma retração da oferta agregada por causa das expectativas. Então, no longo prazo, o que vai acontecer é que a gente vai ter esse aspecto aqui, né? No longo prazo, só o nível de preço sobe, o produto permanece igual. No longo prazo, só o nível de salário sobe, salário nominal, o nível de emprego permanece igual, certo? A ideia básica é que os economistas monetaristas, como Milton Friedman, eles pensavam o seguinte: existe alguma coisa que façam esse papel estabilizador? Para os monetaristas existia, era o setor privado. Já os keynesianos discordam, acham que o setor privado só causa instabilidade e é o setor público que vai gerar estabilidade. Então, a gente já falou da NAIRU, que é a taxa U, taxa R, U de desemprego, que não acelera a inflação. Por isso que se chama NAIRU, né? Taxa de desemprego que não acelera a inflação. Primeiro, para a gente pensar em termos da NAIRU, a gente tem que pensar algumas coisas. Como é que os economistas viam de forma diferente o que causava o desemprego? O que é, por exemplo, desemprego friccional ou desemprego estrutural? Desemprego friccional é aquele tipo de desemprego que ocorre quando a pessoa tem um emprego, tem uma vaga de emprego, está trabalhando, aí de repente ela recebe uma oferta de emprego melhor. Estou aqui trabalhando no meu canto por R$1.000 por mês, aí uma empresa descobre que precisa de um profissional e vai pagar R$2.000. O que acontece? Eu peço demissão da minha empresa, que me paga R$1.000, e vou trabalhar para outra empresa que está me pagando, que promete me pagar R$2.000. Maravilha, melhorei de vida, né? Só que durante esse período de tempo, há um período de tempo, que é o período de tempo que eu saio da minha empresa atual para ir para a minha empresa futura.
Se esse período de tempo demorou uma semana, 2 semanas, um mês, esse tipo de desemprego, esse período de tempo eu não estarei trabalhando para nenhuma das duas. É isso que é chamado de desemprego friccional. Já desemprego estrutural tem outros aspectos, né? Tem aspectos mais com a mudança do estilo de vida. Algumas pessoas hoje trabalham como motorista de Uber, mas é razoável imaginar que daqui a alguns anos os carros que fazem esse tipo de coisa como táxi, eles não vão ter mais motorista. Serão carros autônomos, que eles vão ser, muito provavelmente, a sua grande maioria, carros elétricos, né? Então não vão poluir, e eles não terão motoristas. Você pegará seu celular, e aí, como o Uber, você diz, ó, eu quero sair de tal local, quero ir para tal local, e aí o carro vem sozinho, sem motorista, você entra no carro, o carro lhe leva para o local onde você vai, e isso vai provavelmente gerar um enorme desemprego entre as pessoas que hoje são motoristas de Uber, né? Só que esse desemprego vai ocorrer o quê? É chamado de desemprego estrutural, ou seja, dificilmente haverá no futuro algum tipo de emprego onde as pessoas serão motoristas. Talvez demore um pouquinho mais os carros autônomos se transformarem em trens autônomos, em ônibus autônomos, mas é razoável imaginar que com o passar do tempo até os aviões vão voar de forma autônoma, né? Não precisarão de pilotos. Então, todas as pessoas que trabalham nessa área de ser piloto de avião, piloto de helicóptero, condutor de trem, motorista de ônibus, é razoável imaginar que com o passar do tempo isso vai gerar um grande desemprego nesse setor, porque as máquinas vão guiar esses meios de transporte, certo? E aí, tendo desemprego friccional e desemprego estrutural, qual é o tipo de desemprego que realmente é importante? Para os clássicos, é o chamado desemprego voluntário e o desemprego involuntário. Para os clássicos, eles diziam que, basicamente, o único desemprego que de fato existe é o desemprego voluntário, que significa o quê? O trabalhador olha para o mercado de trabalho, vê o salário que está sendo pago e diz, não, eu não estou com vontade de trabalhar para ganhar esse salário, é muito pouco para mim. Eu só vou trabalhar se me ofertarem um salário mais alto. Esse é o desemprego voluntário. E o que seria o desemprego involuntário? Que é o desemprego que é considerado bem importante para os keynesianos. Que significa o quê? A pessoa quer trabalhar, deseja trabalhar, se dispõe a trabalhar por aquele salário, mas mesmo assim não encontra nenhuma vaga de emprego. Esse é o desemprego involuntário. E aí os keynesianos pensam o seguinte, todas as políticas econômicas devem estar voltadas para combater o desemprego involuntário. Já o desemprego voluntário não é um problema tão sério assim, certo? E aí? O que a gente nota é que as inovações tecnológicas, as mudanças também culturais, geram grandes variações da taxa natural de desemprego ao longo do tempo. No final do século XIX, começo do século XX, por exemplo, as taxas de desemprego eram muito baixas em boa parte dos países do mundo. Por quê? Basicamente, havia poucas máquinas e equipamentos e a produtividade das pessoas tendia a variar relativamente pouco, né? Entretanto, uma característica cultural muito importante é que boa parte dos países do mundo, principalmente os países ocidentais, né, o mercado de trabalho era, em sua grande maioria, composto apenas de homens, né? As mulheres, muitas vezes, tinham afazeres domésticos e não entravam no mercado de trabalho de uma forma tão vigorosa contra os homens. O que foi que aconteceu ao longo do século XX? Nós tivemos 2 guerras mundiais, tivemos uma matança terrível, problemas seríssimos de guerras, né, consequências humanas terríveis, países inteiros destruídos. Em alguns desses países, muitos homens que iam à guerra não voltavam, né? Então as mulheres, muitas vezes, acabavam entrando para as fábricas, trabalhando nas empresas, e quando as guerras acabavam, os poucos homens que voltavam acabaram não mais conseguindo substituir toda aquela mão de obra feminina que já estava no mercado de trabalho. Então, a história do século XX foi uma história onde, nos países ocidentais, cada vez mais
as mulheres entraram no mercado de trabalho, então, de repente, havia muito mais mão de obra disponível para trabalhar do que antes das guerras, o que significa que houve uma grande variação na taxa de desemprego, exatamente pelo fato de que há mudanças culturais, mudanças de imigração também influenciam muito isso, mudanças também na própria estrutura do mercado de trabalho hoje, né? Hoje é muito importante que as pessoas tenham acesso a um treinamento durante muitos anos, né? Antes as pessoas ou não faziam o primeiro grau, ou só acabavam o primeiro grau e já iam para o mercado de trabalho, ou acabava o segundo grau e ia para o mercado de trabalho. Hoje, o que se nota é que as taxas de desemprego de pessoas que têm só o primeiro grau ou o segundo grau completo ou incompleto são muito altas. Enquanto que quem tem não apenas o primeiro, mas o segundo grau, mais um nível superior, tem uma possibilidade muito maior de encontrar um emprego. Então, as taxas de desemprego para essas pessoas com esses patamares de treinamento é bem mais alto, né? Outra coisa que foi muito importante no século XX foi a legislação trabalhista, né? A legislação trabalhista tentou regular bastante o mercado de trabalho, né? Com fortalecimento de sindicatos, com lei de salários mínimos, com lei de seguro-desemprego. Então, essa modificação, cada vez mais leis regulando o mercado de trabalho, trouxe rigidez. E essa rigidez salarial é um dos principais pontos que os economistas keynesianos trabalham para exemplificar a demora e a diferença grande entre o curto e o longo prazo, ou seja, a demora do processo do mercado de trabalho se ajustar. A ideia é que a rigidez salarial faz com que haja um hiato temporal, ou seja, o ajuste no mercado de trabalho, quando há um choque, demora muito, né? E por demorar muito, os keynesianos trabalham muito com essa hipótese, chamada hipótese da esterese. O que é esterese? Esterese é um fenômeno da física, né? É o fato de que uma variável leva um choque, e aí esse choque tem um efeito de longo prazo. Muitas vezes o exemplo de esterese que é utilizado é com molas. Por exemplo, você tem uma mola, aí você põe um peso em cima da mola e a mola faz esse movimento, né? De subir e descer, subir e descer, subir e descer. Põe um peso de 1 quilo, aí tira, aí põe, aí tira, aí põe, aí tira. Aí a mola faz esse efeito de subir e descer, né? Só que o que acontece se você puser um peso de 1 tonelada? Se você puser um peso de 1 tonelada numa mola que antes estava acostumada a receber um peso só de 1 quilo, pode ser que depois que você tire essa 1 tonelada, ela não volte mais a fazer esse movimento, né? Ela recebeu 1 tonelada, ela é esmagada, depois que ela é esmagada por 1 tonelada, tira a tonelada de cima, ela continua esmagada. Então, ela não volta mais à sua trajetória inicial, nunca mais. Ela passa a descrever uma outra trajetória. Mesmo que a gente espere muito tempo, essa mola nunca mais vai voltar a fazer esse movimento, né? Então, a hipótese da esterese, quando a gente põe para o mercado de trabalho, os economistas keynesianos trabalham muito com isso. Se as pessoas estão empregadas, aí há uma recessão, essa recessão demora muito tempo, 1 ano, 2 anos, 5 anos, as pessoas que perderam o emprego e ficaram fora do mercado de trabalho durante esse período, talvez elas perdam capacidades e habilidades e 5 anos depois, quando o mercado de trabalho voltar a contratar muito fortemente, uma parcela grande dessas pessoas não mais vai conseguir um emprego. Por quê? Perdeu capacidade, perdeu habilidade. Vai ver que antes da recessão, todos os empregos são analógicos, depois da recessão, todos os empregos são digitais, exige que a pessoa tenha muitas habilidades com computadores. Vai ver que nesse período de 5 anos, a pessoa não foi capaz de adquirir essas habilidades. Então, quem não trabalha com computador vai ficar permanentemente fora do mercado de trabalho, né? O que é isso aqui? A gente tem aqui a curva de Phillips, né? Essa curva de Phillips nos mostra essa relação negativa entre
relação negativa entre taxas de desemprego e taxas de inflação. E o que é que essa relação negativa nos mostra? Opa! Essa relação negativa vai nos mostrar um negócio interessante, né? O que está acontecendo aqui no ponto B? No ponto B, eu tenho essa taxa de desemprego de 4% e tem essa inflação de 2%. O que aconteceu no ponto A, quando a inflação foi trazida para 6? A inflação foi trazida para 0. Eu zerei a inflação. E aí o que aconteceu? O desemprego explodiu para 6%. Eventualmente, talvez esse patamar de inflação zero não seja sustentável. Talvez depois de um tempo a inflação volte para 2% e aí o desemprego volte para 4%. Se 4% for na sua taxa natural, o que acontece se, quando o governo viu uma taxa de desemprego de 6%, ele pensou, nossa, vou praticar uma política inflacionária. Eu vou ver se eu pratico uma inflação bem mais alta, a 6%. Ao invés de 2% a inflação, eu vou visar ter uma meta de inflação de 6%. O que é que vai acontecer aqui? Pode ser que o desemprego caia até para 2%. Mas a lógica é que essa queda vai ser momentânea e depois de um tempo eu vou ter o quê? Eu vou ter uma inflação de volta a 2%, o que significa que há uma tendência de eu voltar para a minha taxa de desemprego natural, que é 4%. Certo? Então, se a taxa de inflação cair demais, abaixo de 2%, é possível que esse movimento aqui, né, de uma taxa de desemprego de 6% não ocorra, e aí eu tenho algo assim, que é voltando para esse patamar aqui do ponto B. Sair do ponto A, vou para o ponto B. Certo? Bem, o que é quando eu construí a curva de oferta agregada? A gente falou de inflação esperada, né? A gente já falou bastante de inflação e desemprego, que é essa relação da curva de Phillips. E o que é a inflação esperada tem a ver com isso? A gente pode pensar o seguinte: a gente tem aqui o patamar inflacionário, e esse patamar inflacionário é função de quê? O patamar inflacionário é função de características do mercado de trabalho, eu chamo isso aqui. Essa variável aqui eu chamo de Mi. O que é o Mi? Mi é o fato de que eu estou no mercado que tem algum grau de concorrência imperfeita. Então, o Mi seria o markup das empresas. As empresas podem cobrar preços acima do custo marginal de produção porque elas têm poder de mercado. E eu tenho Z. Z é a proteção salarial que os trabalhadores têm. Trabalhadores têm leis de salários mínimos, se organizam em sindicatos, existe seguro-desemprego, então isso gera uma certa proteção salarial que faz com que eles tenham essa variável Z aqui. Então, a inflação vai sofrer nesse ano, no período T, influência dessas características, o markup das empresas e a proteção salarial que a legislação dá, e também vai ter essa relação com a taxa de desemprego, né? Que é exatamente o que o Phillips descobriu, essa relação de taxa de inflação com taxa de desemprego. Essa relação é negativa, porque a curva de Phillips é negativamente inclinada, né? Então, basicamente é isso. Tenho aqui a curva de Phillips, e essa relação negativa entre inflação e desemprego, certo? Quando a inflação sobe, o que é que eu posso esperar a respeito de desemprego? Desemprego cai, certo? Quando a inflação cai, o que é que eu posso esperar? Desemprego sobe. Então, é exatamente por isso que esse sinal aqui é um sinal negativo.
Então, a dinâmica disso é o quê? O que acontece quando os trabalhadores recebem um salário dado e com a possibilidade de o que vai acontecer com esse salário quando a taxa de desemprego sobe. Vamos pensar primeiro assim, a taxa de desemprego está caindo. Né? Se a taxa de desemprego está caindo, significa que a inflação está subindo. O que as pessoas vão esperar? Se a taxa de desemprego está caindo, os trabalhadores eles têm uma facilidade de reivindicar mais salários. Né? Por quê? Eles pensam o seguinte, como a taxa de desemprego está muito baixa, eu vou pedir aumento para o meu patrão. Se o meu patrão não me der um aumento salarial, meu patrão não me der um aumento salarial, o que, é que vai acontecer? Eu posso pedir demissão para trabalhar com outra empresa. Como a taxa de desemprego está muito baixa, se eu sair dessa empresa, ele vai ter dificuldade de encontrar outra pessoa para me botar no lugar. Não é possível que eu consiga reivindicar salários mais altos. Se os salários, se a taxa de desemprego está baixa, a tendência é os trabalhadores conseguirem reivindicar salários mais altos. Se os trabalhadores conseguirem reivindicar salários mais altos, o que vai acontecer? O que é isso aqui? Isso aqui ser menor do que zero significa o quê? Isso aqui está subindo mais rápido do que isso aqui. Né? Isso aqui sobe pouco, ou então fica parado, e isso aqui sobe. Que é exatamente quando os trabalhadores não conseguem reivindicar salários mais altos, quando a taxa de desemprego está alta. Né? Só que o que acontece se isso estiver acontecendo? Se isso estiver acontecendo, desemprego aumentando, salários estagnados, o que acontece? Depois de um tempo, os trabalhadores vão querer aumentar seu salário, né? E aí, se eles quiserem aumentar o seu salário depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, como é que as empresas vão conseguir pagar salários mais altos? Se elas conseguirem cobrar preços mais altos, né? Então, é por isso que o salário é um fator importante de pressão sobre a inflação. Porque as empresas têm custos. Qual é o custo da empresa? Custo é igual a R vezes K. Ixi. Mais W. Difícil desenhar um W. Né? W vezes L. Isso é o custo da empresa. Né? W vezes L mais X vezes K. Muito bem. O que está acontecendo aqui? K é fixo, portanto, a possibilidade de eu mudar R também não existe. Isso, portanto, essa parte é fixa. Né? Se os custos, se a receita está caindo, ou se eu tenho esse equilíbrio entre receita e custos, e os custos estão subindo, que o salário está subindo, como é que eu mantenho meus custos fixos se a receita estiver fixa? Isso aqui é fixo, então L precisa cair. Né? O que significa queda de L? Eu tenho que desempregar trabalhadores. Né? Então é necessário desempregar trabalhadores quando os salários sobem. A não ser que eu tenha capacidade de aumentar preços. Né? Se eu aumentar preços, eu não preciso desempregar nenhum trabalhador. Por quê? É a receita. Receita é igual a preço vezes quantidade. Preço vezes quantidade. Se os preços estão subindo, aí eu posso até aumentar
a quantidade também, né? Significa o quê? Minha receita vai subir. Receita subindo significa que eu consigo me deparar com custos maiores, sem problemas. Eu não preciso demitir nenhum trabalhador, posso aumentar o salário dos trabalhadores se as receitas subirem. Então, se as receitas estiverem subindo, ou seja, se eu tiver os preços subindo, eu consigo aumentar os salários dos trabalhadores sem grandes problemas. E aí, se os salários subiram, melhor, se os preços subiram, eu pago os salários mais altos para os trabalhadores. Aí os trabalhadores pensam o quê? Os trabalhadores pensam o seguinte: difícil construir essa seta, né? Muito bem, agora eu consegui. Se os preços estão subindo, então eu vou reivindicar também salários mais altos. E aí cria esse ciclo vicioso, né? Onde aumentos salariais alimentam a inflação e a inflação alimenta aumentos salariais, certo? Então, um fator central nisso é o quê? São as expectativas. O que são expectativas? O nível de preços depende das expectativas e tem uma relação com o markup da economia, 1 mais Mi, e também é influenciado pela taxa de desemprego, U, e pela taxa de proteção salarial, Z. Pegar tudo isso e pensar o seguinte: o que é U? É função de U e de Z. É 1 menos alfa U, ou seja, o que alfa está me dizendo? Está me dizendo, basicamente, a declividade da curva de Phillips, né? Ou seja, que essa declividade está variando, então o alfa é que me diz a variação dessa declividade. Mais Z, que é uma taxa de proteção salarial, dada pela legislação. Então, a minha curva de oferta agregada vai ser dessa forma, né? O papel das expectativas, que multiplica o markup da economia, mais essa questão da curva de Phillips, relação de preços com taxa de desemprego, levando sempre em consideração a legislação trabalhista que dá algum tipo de proteção salarial. No lugar de pegar só preços, se eu puser tudo em termos de taxa de variação, por que taxa de variação? Porque que é inflação? Taxa de variação de preços. E aqui eu quero saber o quê? Também variação do desemprego, que é a taxa de desemprego. Então, quando tudo isso, o que é taxa de variação de preços? É a diferença entre os preços hoje, no período T, e os preços ontem, no período T-1, certo? Então, ponho isso dessa forma, PT menos PT-1, e aí ponho desse jeito, eu vou ter, portanto, a taxa de variação dos preços, que eu chamo de π. O que é π? Essa variação dos preços no período T com relação ao período T-1 dividido por T-1, certo? Se eu não quiser saber só os preços em si, mas também a expectativa de preços, eu vou ter, então, isso aqui, que é o π elevado a E. O que é o E? É a expectativa, certo? Não é exatamente elevado no sentido matemático, se é aqui é só para dizer que há expectativas. Ok? Então, nossa equação fica desse jeito, né? Os preços que variaram de ontem para hoje dependem das expectativas de ontem com relação às expectativas de hoje, que multiplica toda essa característica, né? Do mercado de bens, eu tenho o MI, e do mercado de trabalho, que tem taxa de desemprego e proteção salarial. Muito bem. Tudo isso tudo de um jeito mais fácil, tudo que tem π põe para a esquerda, né? E aí eu fico com essa forma, que é a forma da curva de Phillips aumentada de expectativas. Quais são as consequências disso tudo? Ou seja, como é que isso aqui vai variar, dado variações nas outras variáveis? A relação entre variação dos preços com relação a expectativas é positiva. Ou seja,
Quando há uma expectativa das pessoas que os preços vão subir, o que acontece? Os preços de fato sobem. Então, essa relação é positiva. Quando há um aumento do markup das empresas, o que é o markup? Markup é P, não consigo fazer o P tão facilmente, que multiplica 1 menos C, M, G. Ou seja, o que acontece se o markup for igual a zero? Markup igual a zero significa que os preços vão ser igual aos custos marginais. Certo? Eu não vou ter como diferenciar preços de custo marginal. O que é que isso significa, preço igual a custo marginal? Significa que eu estou no mercado competitivo. Né? Só que o que acontece se o markup for maior do que zero? Significa que eu consigo fazer com que preços sejam maiores do que os custos marginais. Ou seja, a empresa tem uma capacidade de influenciar preços. Isso significa basicamente o seguinte: se as empresas tiverem capacidade de influenciar preços, a inflação vai seguir essa capacidade. Então, essa relação também é positiva. E se eu tiver um mercado de trabalho muito regulamentado, com leis de salários mínimos, leis de proteção salarial, ou seja, as empresas não podem demitir de qualquer forma os trabalhadores, tem que justificar as demissões, lei de seguro-desemprego, sindicatos fortes, o que acontece? Quanto mais forte for a legislação trabalhista, maior vai ser o impacto na inflação. Ou seja, países que têm legislação trabalhista muito rígida tendem a ter inflação mais alta. Essa relação também é positiva. E, por último, a relação entre taxa de desemprego e taxa de inflação, que eu esqueci o T, certo? Mas não tem problema. Vocês sabem aqui nem as outras, o T. Acho que aqui eu também esqueci o T, né? Sempre é PT. No numerador sempre está PT. É fácil a gente ver essa relação, né? Olha esse sinal, sinal de menos. Se esse sinal é sinal de menos, então a relação entre o T e PT é negativa, certo? Muito bem, maravilha. Então essas são as consequências. E agora a gente vai pensar em termos da curva de Phillips aumentada de expectativas. Primeiro, a gente pega a curva de Phillips da crítica de Lucas, né? Curva de Phillips aumentada das expectativas, que também algumas pessoas chamam de curva aceleracionista. A gente pode pensar o seguinte: ao invés de eu ter aqui expectativas, eu posso ter algum tipo de memória do passado. Né? Ou seja, por que eu vou achar que eu tenho preço subindo hoje? Primeiro, eu posso ter expectativas de como ele está subindo, ou eu posso pensar o seguinte: como é que os preços subiam no passado? Né? Qual foi a inflação do ano passado? E aí eu tenho esse θ aqui, onde o θ vai ser a minha taxa de transferência. Eu vou transferir, o θ é a máquina do tempo, que vem lá do passado e vem para o presente. Se o θ for zero, significa o quê? A minha máquina do tempo não existe. θ zero, qualquer coisa multiplicada com zero, isso daqui vai zerar. Isso aqui zerando, o que a gente tem? Isso daqui, eu tenho isso aqui só, né? Ou seja, se o θ for zero, a minha taxa de inflação vai ser influenciada apenas por markup e proteção salarial e taxa de desemprego, certo? Se o θ não for zero, se ele for alguma coisa acima de zero, depende de quanto ele vai ser, né? 10%, 20%, 30%. Então, uma parcela da minha inflação no passado vai influenciar a minha inflação no presente. Certo? Que parcela? Depende do θ, 10%, 20%, 30%, 50%. Então, não tenho só isso aqui influenciando a minha inflação no presente. Eu tenho isso aqui e mais esse percentual da inflação do passado. E eu posso ter uma economia completa e totalmente indexada. O que é uma economia totalmente indexada? É quando o θ é igual a 1.
Ou seja, eu trago 100% da inflação do passado para o presente. Minha máquina do tempo funciona maravilhosamente bem, né? Ou seja, a minha inflação do passado, ela vai multiplicar o θ, que é 1, e aí vai ficar desse jeito, né? A inflação do passado vai ser incorporada no presente, e a inflação do presente vai ser igual à inflação do passado, mais todo esse diferencial aqui do mercado de trabalho, do markup e da proteção salarial, certo? Se eu trouxer inflação do passado para o presente, então eu posso pôr tudo o que é π do lado esquerdo. E aí, ao invés de eu ter essa curva de Phillips original aqui, onde PT é função de taxa de desemprego, eu tenho o quê? O diferencial PT menos 1 como função de taxa de desemprego, certo? Muito bem. Tem um diferencial agora da inflação desse ano menos a inflação do ano passado. E aí, com relação a isso, eu tenho basicamente duas abordagens. Primeiro, a abordagem do Friedman e do Phelps, Newton Friedman e Ed. Phelps, que ele dizia o seguinte: as pessoas trazem a inflação do passado para o presente e aí cometem erros. Como seriam esses erros? O que acontece se eu pego essa equação aqui? Eu pego essa equação aqui e imagino o seguinte: imagino que a inflação hoje vai ser igual a zero. Então, isso aqui é igual a zero. Se isso for igual a zero, significa o quê? Significa que eu ponho isso que está negativo para o lado esquerdo e eu tenho isso aqui. Certo? Se eu tenho isso aqui, significa que eu tenho aqui como ou a minha taxa natural de desemprego em termos desses parâmetros. Qual vai ser a taxa natural de desemprego? Vai ser igual ao markup da economia, MI, mais taxa de proteção salarial, Z, dividido pelo alfa. O que seria o alfa? Alfa seria a taxa de sacrifício, né? Alfa seria o quê? Alfa é isso aqui que está dizendo quanto de aumento do desemprego vai ter impacto na taxa de inflação, ou quanto de aumento da inflação vai gerar um desemprego maior. Ou seja, esse alfa é o quê? Basicamente é essa taxa de declividade na curva de Phillips. Certo? Isso aqui é o alfa. Então, se o N é isso aqui, onde é que tem o N aqui em cima? O U, né? Eu pego onde tem o T, eu ponho o N, e o que é o N? Aqui, ó. Aqui é o quê? Onde tinha o T, eu ponho o N, isso aqui é o N, né? Taxa natural. E aí, eu, dentro da equação, diferencial da equação desse ano menos o diferencial, a equação do ano passado, né? Essa é a diferença. Esse ano menos o ano passado. Vai ser igual a menos alfa N. E o que é o N? É isso aqui. Então, substituindo isso, eu tenho o quê? Eu tenho essa, é a forma como a gente vai chamar a curva de Phillips. O que é que eu vou chamar aqui de curva de Phillips? É exatamente esse diferencial. Eu tenho aqui um diferencial delta π, e aqui eu tenho que diferencial? Delta U. Delta π e delta U. Os dois serão iguais. A diferença é que eu vou ter um sinalzinho de menos aqui, né? Ó, por causa disso aqui. Delta π, delta U, e também teria o quê? Teria um alfa aqui na frente, né? Delta π é igual a menos alfa delta U. Pronto. Basicamente é isso que a gente chama de curva de Phillips, né? Diferenciais de taxa de inflação se relacionando com diferencial de taxa de desemprego. Então,
Como anteriormente eu pus, existe a possibilidade do θ ser igual a 1, o que significa θ igual a 1? Indexação da economia. O que acontece se forem criadas leis dizendo que o passado deve ser repetido no presente? Tem uma máquina do tempo onde eu trago o passado para o presente. Esse é o significado da indexação. Então, pode ser que na nossa sociedade a inflação hoje tenha algumas características. Eu chamo isso aqui, nossa, que letra é essa? Sigma, né? O que é sigma? É a proporção dos contratos que são indexados à inflação. Que contratos são esses? Pense num contrato de aluguel, ou então um contrato salarial. O contrato salarial está escrito: depois de um ano de salário, o salário será reajustado de acordo com a taxa de inflação. O contrato de aluguel diz o seguinte: depois de um ano de aluguel, o valor do aluguel vai ser reajustado em função da taxa de inflação. Só que todos os contratos da economia são assim? Não. Se eu quiser comprar pipoca ali no pipoqueiro da esquina, será que ele vai reajustar o preço da pipoca de acordo com a taxa de inflação? Talvez não, né? Talvez, se ele fizer isso, eu deixo de comprar pipoca, porque a pipoca ficou muito cara, e aí ele tem uma queda de renda. Então, uma parte da sociedade terá contratos indexados, outra parte da sociedade não terá contratos indexados. Então, esse sigma aqui não vai ser igual a 1, vai ser alguma coisa menor do que 1. Né? Ou seja, se eu disser assim, 50% da população indexa sua receita e 50% não indexa. Então, o sigma vai ser 0,5, e aí aqui é a parcela que indexa, e aqui a parcela que não indexa, né? 1 menos sigma. O contrário, né? 1 menos sigma pega a inflação do passado e indexa, e sigma t não indexa. Tanto faz. O que importa é o quê? Eu vou substituir a minha expectativa por o que ocorreu no passado. É isso que a gente chama de inércia inflacionária, que é o que ocorreu no passado se repetindo no presente. Mais uma vez, os economistas pegam emprestado um termo da física, né? O que é inércia? Inércia, pega uma coisa e solto, né? No momento que eu ponho esse objeto, pego um objeto e jogo, ele vai entrar em movimento. No momento que eu ponho esse objeto em movimento, ele vai continuar em movimento até que alguma coisa pare. E no momento que eu tenho um objeto que está parado, ele vai permanecer parado até que alguma coisa gere uma entrada em movimento. Então é isso que os físicos chamam de inércia. Então a inércia inflacionária seria isso, né? A inflação vai continuar existindo até que tenha alguma coisa que pare a inflação. Não há inflação, a inflação é zero, então vai continuar sendo zero até ter alguma coisa que dê um impulso na inflação. Então é isso que é a inércia inflacionária. Se não houver indexação, significa o quê? O sigma vai ser igual a zero. Se o sigma for igual a zero, eu vou zerar aqui, vou zerar aqui. Qualquer coisa multiplicada por zero, esse termo aqui vai ser zerado. E aqui, isso aqui zerado, fica 1 que multiplica π t menos 1, então fica só π t menos 1. Né? Π t menos 1 eu ponho para a esquerda, então esse diferencial de inflação vai ser igual ao diferencial de desemprego, que a gente tinha aqui em cima, né? Exatamente isso que a gente viu aqui em cima. Esse caso aqui em cima, portanto, é um caso onde não há indexação. E aí, o que acontece, ó, mesma coisa aqui, né? Não há indexação. O que acontece se eu introduzir indexação? Ou seja, se o sigma for alguma coisa maior do que zero. 0,2, 0,5, 0,7, só dizendo aqui o quê? Qual é o percentual da sociedade que está indexando e qual é o percentual da sociedade que não tem contratos indexados. Aí
Se for alguma coisa diferente de zero, maior do que zero, então eu vou ter sigma pt, que vai para a esquerda, então fica pt menos sigma pt menos 1 menos sigma pt menos 1. Aí isso fica do lado direito, onde tem pt e pt menos 1 eu deixo do lado esquerdo. E aí, no final, eu consigo deixar isso do lado esquerdo e o que vai para o lado direito? Tudo mais, né? Antes eu tinha o quê? Eu tinha só alfa menos alfa, que multiplica o t menos o n. Agora eu tenho aquela mesma coisa, menos alfa, que multiplica o t menos o n, só que agora está dividindo 1 menos sigma, né? E aí, se está dividindo 1 menos sigma, eu quero saber o seguinte, eu disse que o sigma era alguma coisa maior do que zero. Se ele for 0,1, por exemplo, fica 1 menos 0,1 dá 0,9. Alfa sobre 0,9 é algo maior do que alfa, né? Se for meio, se for 0,5, alfa sobre 0,5 vai ser maior do que alfa. Ai, tá acabando aí? Muitas horas. Com licença, desculpe. Então, o que acontece? Esse lado esquerdo sempre vai ser maior do que o lado direito para qualquer sigma maior do que zero, certo? Obviamente, estou dizendo que sigma aqui é um número entre 0 e 1, certo? Para qualquer sigma entre 0 e 1, o lado esquerdo vai ser maior do que o lado direito, certo? Por quê? Porque o lado esquerdo eu tenho um alfa do lado esquerdo e do direito, só que do lado esquerdo o alfa está sendo dividido por uma coisa que é menor do que 1. Então você divide alfa por meio, fica o quê? 2 alfa, que vai ser maior do que alfa. Você divide alfa por 0,1, fica o quê? 10 alfa. 10 alfa é maior do que alfa. Então, na verdade, sempre que o alfa for um número entre 0 e 1, o lado esquerdo da equação vai ser maior do que o lado direito. E o que significa o lado esquerdo da equação ser maior do que o lado direito? Significa que a indexação de salários vai ter um efeito de aumento do desemprego. Ou seja, com a mesma inflação, se eu tenho indexação de salários, o país onde os salários são indexados vai tender a apresentar um maior desemprego. Se eu tenho o mesmo desemprego, dois países, país A ou B, o país que tem indexação vai tender a ter uma inflação maior. Então, essa relação entre inflação e desemprego vai fazer com que o país com indexação tenha ou um desemprego maior ou inflação maior, porque a indexação aumenta o efeito do desemprego sobre a inflação. Então, como é que a gente pode, olhando para a curva de Phillips, lidar com o fenômeno como o fenômeno da deflação? O que é deflação? Olhando para cá, para a curva de Phillips, a gente vê o seguinte: deflação é esse fenômeno aqui. Quando a inflação passa desse patamar e fica abaixo de zero, o que acontece quando a inflação fica abaixo de zero? A gente chama isso de deflação. A tendência é, então, quando a gente está se aproximando a zero, a curva de Phillips mostra que o desemprego aumenta. Só que existe uma questão bem pitoresca com relação à inflação, quando ela se torna menor do que zero, é que é um processo de praticamente explosão do desemprego. Países que sofreram processos deflacionários muito fortes se depararam com a explosão do desemprego. Ou seja, é como se, a partir do patamar que a curva de Phillips fica abaixo de zero, é como se a declividade da curva fosse tal que o desemprego praticamente explode, né? Ele fica quase que horizontal, né? Depois de passar de zero. Então, se depois de passar de zero ele fica praticamente horizontal, então a deflação vai se deparar com uma mudança muito grande do alfa, né? O alfa é o quê? Essa declividade, que vai dizer quando
a desemprego aumenta em 1 ponto percentual, quanto a inflação vai cair? A gente chama isso de taxa de sacrifício. Então, há uma descrição de que em algumas sociedades, quando a gente tem esse tipo de coisa, né, aqui, taxa de inflação, aqui, taxa de desemprego, em algumas sociedades há a descrição desse fenômeno que estava aqui. Opa, vou deixar aqui mesmo. Azulzinho. Eu estou aqui com a curva de Phillips, assim, negativamente inclinada, aí ela finalmente chega a esse patamar aqui, né? De zero. Só que aí, quando a curva de Phillips chega a zero, acontece uma mudança da declividade tal que ela faz assim, ó. Ela fica praticamente horizontal. Então, aqui, para cada ponto percentual de queda de inflação, tinha um pouquinho de aumento de desemprego. Mas aqui, se a inflação cair só um pouquinho, o desemprego dispara. Então, se essa correlação deixa de ser negativa e passa a ser quase que infinitamente elástica, a ultrapassar o zero, então a taxa de sacrifício muda muito, né? Muda muito. Bem, ela aumenta demais. Ela fica um sacrifício muito grande para ter uma inflação um pouco menor. Aqui a gente tem uma coisa que é chamada de lei de Ockham. O que é lei de Ockham? As pessoas pegaram esse economista Arthur Ockham, ele pegou aqui a curva de Phillips, né? O que a gente tem em curva de Phillips? Taxa de desemprego, taxa de inflação, então é uma relação negativa, está aqui, pá. Então, o Phillips pegou o Reino Unido, vários outros economistas, Solow, Samuelson, pegaram para os Estados Unidos e viram essa relação negativa, né? Pegaram cada ano um par ordenado de taxa de desemprego e de inflação e viram que existe essa relação negativa. O Ockham fez algo parecido, só que ele não pegou taxa de desemprego, ele pegou mudança da taxa de desemprego. Aí pôs mudança da taxa de desemprego nesse patamar aqui, né? No eixo vertical. E no eixo horizontal ele pôs o quê? Produto. Produto tem uma relação com o emprego, né? Quanto mais o produto cresce, mais o emprego aumenta. E aí o que foi que ele fez? Ele procurou fazer algo semelhante à curva de Phillips, só que ele descobriu o quê? Pegando vários pontos, ele descobriu essa relação negativa entre crescimento de produto e variação do desemprego. Ou seja, o que é que esse ponto aqui significa? Significa que nesse ano, olha aqui, o que foi que aconteceu nesse ano? O crescimento do produto foi em torno de 3,5%, né? Se a gente baixar aqui para esse ano, esse ponto aqui, está noutra cor. Se eu pegar aqui, a partir daqui, nesse ano, criou o quê? O crescimento do produto é algo corre em torno de 3,5%. Muito bem. E o que foi que aconteceu nesse ano aqui com o emprego? Mais ou menos um crescimento de 1% do emprego, né? Então, nesse ano, a taxa de desemprego subiu 1%, o desemprego aumentou em 1%, para um crescimento de 3,5%. Só que foi o que aconteceu, talvez, em algum outro ano. Opa, deixar amarelo aqui. Agora, pô, rosinha em um outro ano. Esse ano aqui, por exemplo. Esse ano aqui foi o que aconteceu. A taxa de desemprego caiu em quase 1%. E quanto foi o crescimento da economia? Quase 4%. Né? Nesse ano aqui, onde teve um crescimento avassalador, um crescimento enorme da economia. Não. Esse ano aqui, ó, um crescimento enorme da economia. O que foi que o Arthur Ockham descobriu? Por esse crescimento de 7% da economia, isso resultou, a taxa de desemprego caiu em mais de 2%. Porque quando o desemprego cresce muito, quando o desemprego cai muito, é quando a economia cresce muito.
Faz sentido, né? Toda a lógica do mundo diz exatamente isso. Quando a economia está crescendo muito, as empresas vão contratar mais pessoas e, portanto, a taxa de desemprego vai cair. E nesse ano aqui, um ano terrível, né? Recessão. O que aconteceu aqui nesse ano de recessão? O crescimento foi negativo, ou seja, tivemos uma recessão, o produto diminuiu. As empresas devem ter fechado fábricas, demitido trabalhadores, uma recessão. E aí, qual foi a consequência aqui? A taxa de desemprego aumentou 3%. Então, o Arthur Ocon fez uma coisa que é bem parecida com aquilo que o Phillips tinha feito. Só que enquanto que o Phillips pegou taxa de desemprego e variações da taxa de inflação, o Ocon pegou mudanças na taxa de desemprego e crescimento do produto. Então, aí ele estabeleceu essa lógica, que é a lógica da lei de Ocon. O que é a lógica da lei de Ocon? A lógica da lei de Ocon é a seguinte: variações do produto da economia estão diretamente relacionadas com variações do emprego. Então, eu pego aqui taxa de crescimento do produto, GYT, é o que? Taxa de variação do desemprego, ou seja, variação, taxa de desemprego hoje com relação à taxa de desemprego no ano passado. Ou de outra forma, essa relação é o quê? Negativa. Por quê? Olha aqui a declividade da curva. Essa curva azulzinha, clarinha, ela é negativa. Né? Exatamente isso que o Cunha descobriu. Quanto mais o produto cresce, mais o desemprego cai. Quanto menos o produto cresce, mais o desemprego sobe. Então, a relação entre emprego e produto é positiva. Logo, a relação entre desemprego e produto vai ser negativa. Certo? Aí, as estimativas, em determinado ano, foi estimado esse número, 0,14. O que é 0,14? Significa que se há um ponto percentual de crescimento do produto com relação ao produto potencial, a tendência é a taxa de desemprego de um ano para o outro cair em 0,14. O que a curva de Phillips me diz? Algo parecido, só que aqui eu pego aqui inflação e desemprego. Né? Eu tenho, portanto, variação da inflação do ano para o outro, variação do desemprego em torno da sua taxa natural de desemprego. Ou seja, se o desemprego for maior do que a sua taxa natural, o que é que eu posso esperar que vai acontecer com a inflação? Deve cair com relação ao ano passado. E se o desemprego for menor do que a sua taxa natural, o que é que eu devo esperar? Uma inflação mais alta do que a inflação no ano passado. Certo? Então, para juntar essas duas, a curva de Phillips e a lei de Ocon, eu pego um terceiro fator, que é a demanda agregada. E a demanda agregada eu só vou pôr aqui política monetária, que é o quê? A demanda agregada é influenciada por política monetária e também por política fiscal, né? Que é a política fiscal? Aumento dos gastos ou aumento da tributação. Certo? Mas aqui eu só estou pegando política monetária, certo? Muito bem. Então, eu faço GYT, taxa de crescimento do PIB, GMT, taxa de crescimento da moeda e PIT, taxa de crescimento dos preços. Então, o que acontece se a moeda crescer? Eu tenho isso aqui, que é a variação do produto, taxa de crescimento do produto potencial, e aqui, taxa de crescimento do produto real. Certo? É aquele velho gráfico que a gente mostrou no primeiro dia de aula, né? Produto potencial cresce desse jeito, opa. E o produto real, ele vai crescer como? O produto real vai crescer assim, né? Ou seja, o produto potencial, ele cresce do jeito, enquanto que o potencial vai crescer. O produto real tem ciclos e o potencial não tem ciclos, né? O potencial é um produto que é reto, né? O produto real, ele tem ciclos, né? É assim.
Já o potencial não tem ciclos. O potencial é como se fosse uma média de longo prazo, né? Média de longo prazo do crescimento da economia. Então, ele é bem linear, certo? Então, o Y barra é esse bem linear e o YGT é o que de fato ocorre. Então, eu tenho basicamente essas três equações, né? Essa equação da curva da lei de Okum, verdinha, a equação, verdinha é lei de Okum, certo? Lei de Okum, verdinha. A equação que eu vou pôr azul escura é a equação da curva de Phillips. E a equação que eu vou pôr rosinha é a equação da demanda agregada. Eu tenho, então, três equações. E como é que elas correlacionam? Basicamente assim. Eu tenho, primeiro, o crescimento da moeda. O crescimento da moeda está onde? Está aqui. Né? O crescimento da moeda vai influenciar o quê? Produto. Então, o crescimento da moeda influencia produto via equação da demanda agregada. E o produto está onde? O produto, ele está aqui, né? Ó, o produto está aqui, na lei de Okum. Então, via lei de Okum, o produto tem impacto sobre o quê? Sobre o diferencial de desemprego. Onde é que está? Além do diferencial de desemprego, tem na lei de Okum e tem também aqui na curva de Phillips. Então, via curva de Phillips, o diferencial de emprego tem impacto sobre a inflação da economia. E aqui inflação, aqui inflação. Inflação, como tem aqui também, então eu volto de novo via demanda agregada para influenciar o produto. Então, basicamente é um sistema circular, né? É um sistema de três equações, onde no médio prazo, o que é que eu vou ter? No médio prazo, eu tenho essa igualdade, né? Aqui. Nesse esquema, que com o passar do tempo, o que a gente tem? Com o passar do tempo, a gente nota que o produto tem o quê? Tem esse tipo de característica, né? Produto potencial da economia é uma reta. E o produto real, ele gira em torno dessa reta, né? O produto real é como? Assim. O produto real é cheio de ciclos, né? Então, no longo prazo, o que acontece? Os ciclos de alta se anulam com os ciclos de baixa. Então, no longo prazo, o que é que eu tenho? Eu tenho que o YT vai ser igual ao Y. Né? Aqui eu estou chamando de Y o quê? Pronto. Y barra é igual a YT. YT é o que ocorre de fato, Y barra é o potencial. Então, como eles vão se anular no longo prazo, então no longo prazo isso vai ser igual a zero. Esse lado da equação da lei de Okum sendo igual a zero, força o outro lado também a ser igual a zero. O que significa o outro lado sendo igual a zero? Significa que a taxa de desemprego vai tender a uma taxa natural. Taxa de desemprego tendendo a uma taxa natural, então não tem um diferencial aqui, isso vai forçar a inflação a se estabilizar. Né? Então, no médio prazo, eu tenho estabilização da inflação pelo fato da taxa de desemprego ir na direção da taxa natural. E a tendência é o quê? No longo prazo, portanto, a política monetária ela é neutra. O que significa que ela não tem capacidade de influenciar o produto potencial da economia. Certo? A única coisa que a política monetária vai fazer é se eu tiver uma estabilização num patamar muito alto de inflação, isso vai ser um país de inflação alta. Se eu quiser estabilizar a política monetária num patamar muito baixo de inflação, isso vai ser um país de inflação baixa. Então, no médio prazo, a inflação vai ser a diferença entre o crescimento da moeda nominal e o crescimento do produto. Certo? Então, a grande questão é,
Eu posso ter um país de inflação alta, um país de inflação baixa. O que é que eu vou querer fazer? Eu sei que no médio prazo eu não vou ter mais diferenças. O patamar da inflação vai tender a ser constante, o que significa que a inflação nesse ano vai ser igual à inflação do ano passado. O que acontece se a inflação desse ano foi igual ao do ano passado? A curva de Phillips me diz, então, que eu vou ter o desemprego, a taxa de desemprego vai ficar em cima da taxa natural. Ou seja, no médio prazo, política monetária só afeta a inflação, não tendo como afetar o produto da economia. É o princípio básico da neutralidade da moeda. Né? O que é a neutralidade da moeda? No longo prazo, esse diferencial, o T menos o N, vai ser igual a zero. O que acontece quando eu estou num patamar de inflação alta e eu quero diminuir a inflação? O processo de desinflação. O processo de desinflação significa o quê? Que a inflação hoje vai ter que ser menor do que a inflação ontem. E aí significa o quê? Que eu tenho que aceitar uma taxa de desemprego hoje maior do que a taxa de desemprego ontem. É isso que a gente chamou de alfa. Né? O que é o alfa? O alfa é exatamente essa taxa de sacrifício aqui. Alfa é igual a essa taxa de sacrifício, ou seja, o diferencial de inflação dividido, melhor, diferencial de taxa de desemprego dividido pelo diferencial de taxa de inflação. O numerador é o desemprego, o denominador é a inflação, e obviamente a gente está falando de diferença, né? Diferencial e a taxa de sacrifício, certo? Eu estou chamando isso de alfa. Esse alfa aqui está esquisito, né? Aí isso é um alfa, certo? O que é alfa? É a taxa de sacrifício. Significa que o diferencial de inflação é igual a diferencial de taxa de inflação dividido pelo diferencial de taxa de desemprego. Então, eu vou ter esse alfa, que é exatamente essa taxa de sacrifício, e esse é o enfoque tradicional. Aí chegou o Robert Lucas e fez a sua chamada crítica de Lucas. Ele com o Thomas Sargent, eles escreveram um paper em que eles disseram o seguinte: muito bem, se eu tenho esse diferencial de taxa de desemprego, e aqui tem um menos a mais, aqui é menos, certo? Não é igual, é menos. Se eu tenho esse diferencial de desemprego, vou corrigir antes de postar para você. Certo? Aqui é menos. Πt menos π, expectativa de T, é igual a esse diferencial de desemprego. O que acontece se a expectativa for igual à inflação do ano passado? Eu tenho indexação. Né? Isso significa o quê? Que o diferencial de inflação desse ano com relação ao ano passado, ele, se eu quiser diminuir a inflação, ele tem que ser menor do que zero. Logo, o enfoque tradicional diz o quê? Para eu diminuir a inflação de um país, eu tenho que aceitar uma taxa de desemprego maior do que a taxa natural. A grande questão é que o Lucas e o Sartre me perguntaram o seguinte: e se eu quebrar essas expectativas? O que é quebrar essa expectativa? Olha aqui em cima. Aqui em cima eu tinha que a expectativa tinha que ser igual à taxa de inflação do ano passado. Mas e se não for igual? Se eu conseguir quebrar essas expectativas, significa o quê? Talvez fosse possível diminuir a inflação sem necessariamente ter aumento de desemprego. Portanto, a minha taxa de sacrifício poderia ser igual a zero. O que é taxa de sacrifício zero? O que acontece se isso é igual a isso? Diferencial é zero. Significa que eu tenho zero dividido por alguma coisa. Zero sobre alguma coisa vai ser zero. Então, a taxa de sacrifício vai ser zero. O que é taxa de sacrifício zero? Se lembrem que taxa de sacrifício é o quê? É a declividade da curva de Phillips. Essa declividade está variando, né? Quando é que ela vai ser zero? Quando a curva de Phillips é vertical.
A curva de Phillips é vertical, a taxa de sacrifício vai ser zero. Eu posso ter inflação muito baixa sem aumentar em nada o desemprego. Significa que é possível, então, diminuir a taxa de sacrifício a zero. Basta que eu consiga fazer com que a curva de Phillips deixe de ser negativamente inclinada e passe a ser completamente vertical. Assim, eu diminuo a taxa de sacrifício para zero. Certo? E para acabar a aula de hoje, a gente vai falar de rigidez de contratos nominais. O que é rigidez de contratos nominais? Se a taxa de inflação hoje é igual à taxa de inflação do ano passado, período T-1, então os salários eles não precisam variar, né? Os salários hoje compram a mesma coisa que os salários compravam no ano passado. O que acontece se isso não ocorre? Se os preços sobem? Se os preços sobem e os salários continuam iguais, significa que o salário real cai, né? O salário real está caindo por quê? O numerador permanece igual, o denominador está subindo. Só que, num primeiro momento, se isso ocorre, no ano seguinte, o que é que as pessoas vão pensar? Opa, eu agora quero salários mais altos. Mas se a inflação no ano que vem diminuir, o que é que significa isso? Inflação diminuindo e salário subindo. Significa que o salário real vai subir. Né? O salário real vai subir no primeiro ano. No ano 0, o salário real cai. No ano 1, o salário real sobe. No terceiro ano, quando a inflação se estabiliza e os trabalhadores continuam conseguindo aumentos salariais, o salário continua subindo, até que finalmente os salários ficam constantes, junto com os preços constantes, então eu tenho um salário real constante. Ok? Muito bem. Como isso pode ocorrer? Eu tenho uma taxa de sacrifício igual a zero. Ou seja, como é que eu transformo a curva de Phillips numa curva vertical? A ideia básica é o seguinte. Aqui, né? Eu tenho primeiro essa curva de Phillips aqui. Tem essa curva de Phillips aqui, né? E aí, nessa curva de Phillips aqui, o ponto A inflação é zero. Aí o Banco Central pensa, poxa, inflação zero, a minha taxa de desemprego está muito alta, 6%. Eu quero diminuir a minha taxa de desemprego. Para isso, eu aceito uma taxa de inflação mais alta. Eu vou, então, praticar uma política monetária para ter uma taxa de inflação de 2%, que eu quero uma taxa de desemprego menor, 4%. Aí ele faz isso. Só que pouco tempo depois, ele descobre o quê? Ele descobre que, ao invés do ponto B ser um ponto de equilíbrio, pouco tempo depois ele descobre que a taxa de desemprego voltou a 6%. Só que agora o patamar inflacionário não é mais zero como no ponto A, é 2 como no ponto C. E aí ele pensa, eu não quero uma taxa de desemprego tão alta como C, como 6% no ponto C. Eu vou praticar uma inflação mais alta para ter, aceito a inflação de 4%, porque eu quero uma taxa de desemprego mais baixa, 4,5%. Só que aí eu saio do ponto C, vou para o ponto D, só que pouco tempo depois o que acontece? Pouco tempo depois a gente vai para o ponto E, que é a mesma taxa de desemprego, 6%, mais uma taxa de inflação mais alta. Esse jogo continua, né? Esse jogo continua de que forma? O Banco Central pensa, quero de novo uma taxa de desemprego mais baixa, 5%. Só que aí, o que acontece? O que acontece é que ele não consegue baixar a taxa de desemprego para 5%, ela volta de novo para 6%. Basicamente, o que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui é que a gente tem uma
curva de Phillips de longo prazo, que é a chamada Nairo, né? Então, curva de Phillips, pá, é complicado, de longo prazo. O que é a curva de Phillips de longo prazo? Curva de Phillips de longo prazo é essa curva aqui vertical. E o que é que tem nessa curva vertical? Tem isso aqui, né? O Banco Central, com credibilidade, ele consegue zerar a taxa de sacrifício. Ou seja, se ele tem credibilidade, ele não precisa pôr uma inflação 6% para que a taxa de desemprego seja 6%. Ele pode praticar uma política onde a taxa de inflação venha para cá, para zero. E a taxa de desemprego vai continuar em 6%, por quê? Não vai ser uma taxa de desemprego maior. O que aconteceria se ele não tivesse credibilidade? Ele ia tentar praticar uma política para zerar a taxa de inflação, mas aí a taxa de desemprego poderia explodir para cá. Ó. A taxa de desemprego poderia explodir para cá. Se ele tivesse aqui, nessa curva de Phillips de curto prazo, o Banco Central sem credibilidade poderia acabar gerando uma taxa de desemprego aqui, nesse patamar. Né? Esse patamar bem alto. Aqui, ó. Seria o quê? Essa taxa de desemprego? Seria uma taxa de desemprego aqui. Aqui para essa taxa de inflação, né? Sei lá. Essa taxa de inflação aqui, talvez para chegar a 2% de inflação, se o Banco Central não tem credibilidade, ele talvez precisasse praticar uma taxa de desemprego, sei lá, de 20%. Né? Ele levaria a taxa de desemprego a bem uns 20%, por quê? Porque é um Banco Central sem credibilidade. Um Banco Central com credibilidade, ele é capaz de fazer o quê? Ele não precisa praticar essa curva de Phillips aqui de curto prazo. Né? Ele pode o quê? Tá nessa curva de Phillips aqui de longo prazo, e aí praticar uma política de inflação de 2%, 1%, até 0%, e a taxa de desemprego vai continuar em 6%. Não vai explodir para cá, uma taxa de desemprego de 20%, por exemplo. Né? Então, essa é a diferença de um Banco Central com credibilidade com um Banco Central sem credibilidade. Com credibilidade, o Banco Central consegue diminuir a inflação com a taxa de sacrifício zero. Né? Sem credibilidade, para tentar diminuir a inflação, ele só vai conseguir isso se a taxa de desemprego explodir. E talvez nem consiga diminuir muito a inflação. Né? E para acabar, o que acontece é que se a gente tem um Banco Central sem credibilidade e a inflação está alta, 10%. Mas de repente há uma substituição. De repente, o Banco Central muda de presidente do Banco Central, o presidente do Banco Central estabelece um sistema de metas. E aí, via esse sistema de metas, o que é que ele vai fazer? Ele vai pensar o seguinte: a partir de agora eu vou ter uma meta de inflação, que é a inflação de 2,5% ao ano. Então eu mudo a política econômica. A partir de um determinado momento, ele muda a política econômica. Faz com que a política econômica venha para cá. Opa, não sei se eu consigo fazer isso. Né? Vamos ver se eu consigo fazer pelo menos isso aqui. O que acontece durante esse período onde ele está mudando a política econômica? Ele está fazendo o quê? Ele está fazendo um processo de desinflação. Essa desinflação, se for com credibilidade, ele vai conseguir levar essa desinflação a um patamar onde, depois de algum tempo, ele vai conseguir estabilizar a economia exatamente no patamar que ele prometeu. Né? Esse final é o final onde ele estabiliza a economia na meta de inflação que ele prometeu, 2,5%,
sem nenhuma taxa de sacrifício, ou seja, a taxa de desemprego continua sendo 6%, não precisou aumentar para 20%, mas a taxa de inflação caiu para o patamar que ele prometeu, que é 2,5%. Então, até que as pessoas acreditem que esse Banco Central tem credibilidade, a inflação permanece alta e pode ser que a taxa de desemprego suba um pouco. Mas, depois que é firmada a credibilidade desse Banco Central, a taxa de inflação cai para 2,5% e a taxa de desemprego não precisa ser maior do que a sua taxa natural de desemprego, que é o quê? Que é esse patamar de 6%. Certo? Muito bem. É isso. A gente acaba aqui a nossa aula de hoje. Espero que vocês não tenham ficado perdidos em meio a tantas cores diferentes. E espero que tenha sido bem compreensível. Tá certo? É isso. Então tenham uma ótima segunda-feira. Tudo de bom.